O Wolverine está voltando para o cinema sendo interpretado novamente pelo ator Hugh Jackman, porém infelizmente não teremos a sua clássica voz aqui na dublagem brasileira. E aí fica aquela questão, quem será a nova voz do mutante? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando anunciaram que o Hugh Jackman seria o Wolverine novamente nesse filme do Deadpool, a internet parou, foi todo mundo à loucura, os fãs gritaram, choraram de alegria, comemoraram, porque era exatamente isso que a gente queria há muito tempo já, principalmente depois dos Três Miranhas lá em Sem Volta Pra Casa, e agora a gente teria o retorno do ator de volta no personagem, não só interagindo com o Deadpool, mas também fazendo parte ali do MCU, né? Tudo bem, ele não é o Wolverine oficial do MCU, mas só fazendo uma participação ali é incrível, era isso que todo mundo estava querendo ver. Porém, para nós brasileiros, infelizmente, a felicidade é apenas parcial, porque mesmo que a gente tenha o retorno do ator no personagem, infelizmente o Isaac Bardavi, que é o dublador do Wolverine, dublou ele por mais de 20 anos, infelizmente nos deixou alguns anos atrás, né? Alguns meses, inclusive, antes do anúncio do retorno do ator ali. E aí fica aquela questão, né? O que vai acontecer? Quem é que vai ser a nova voz brasileira do personagem nos cinemas? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que a gente pode esperar em relação a isso. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora ver o que pode acontecer e quem vai ser a nova voz do Wolverine nos cinemas. Isaac Bardavi já participou de inúmeras obras, ele já fez cinema, já fez novela, já escreveu poesias, o cara era um artista completo. Mas sem sombra de dúvidas, ele ficou conhecido principalmente na área da dublagem, né? Já que ele emprestou sua voz para vários personagens icônicos e muito queridos. Ele fez, por exemplo, a voz do pai da Fiona lá nos filmes do Shrek, ele dublou o esqueleto do He-Man, o Tigrão do Ursinho Pooh, e ele também já fez a voz brasileira aqui de vários atores icônicos, como por exemplo Michael Caine e Anthony Hopkins, né? Mas sem sombra de dúvida, acho que seu trabalho mais marcante na dublagem foi ter feito a voz do Wolverine. Ele dublou primeiro lá na série animada dos X-Men, dos anos 90. Ele começou a dublar o personagem ali numa das séries mais aclamadas, que fez muito sucesso, principalmente no Brasil, por conta da dublagem, inclusive. E foi por conta desse sucesso que ele acabou sendo chamado para fazer a voz da versão live action do personagem, sendo interpretado pelo ator Hugh Jackman lá no primeiríssimo filme dos X-Men, lá no início dos anos 2000. E a partir daí, ele dublou o personagem em todas as participações que ele teve na franquia de filmes dos X-Men. Até que em 2017 a gente teve o lançamento do filme Logan, que até então era o último filme do Hugh Jackman do papel do mutante, né? E com isso o próprio Bardavi também havia anunciado que ele ia se aposentar do personagem. Ele, não na dublagem em si, ele ia continuar, ele fez alguns outros trabalhos depois, mas ele estava se aposentando do personagem do Wolverine, assim como o Hugh Jackman, né? Tipo, os dois trabalharam nesse personagem por, tipo, o Hugh Jackman por quase 20 anos, o Bardavi por mais de 20 anos ali, então os dois decidiram dar um tempo ali e se aposentarem oficialmente do personagem também, né? E a gente teve, inclusive, um encontro maravilhoso entre os dois ali. A gente já teve alguns casos de atores encontrando com seus dubladores aqui no Brasil, né? Que foi bem legal, bem marcante, mas acho que nenhum deles foi tão emocionante quanto esse que a gente viu lá no programa do Danilo Gentili, né? Que uniu esses dois ali. Foi um dos momentos mais marcantes da cultura pop de uma maneira geral e um dos momentos mais lindos e emocionantes. Os dois se emocionaram ali, o Danilo se emocionou, todo mundo que assistiu se emocionou ali também. Tipo, é lindo aquela cena, é lindo esse momento marcante ali, e um saudou o outro, o dublador e o ator saudaram um ao outro ali, homenagearam. Mano, é lindo de ver aquilo. Tell me what they made you. Não seja aquilo que te fizeram. Infelizmente, em fevereiro de 2022, o nosso queridíssimo Isaac Bardavi veio nos deixar aos 90 anos de idade, tipo, por causas naturais, né? E tipo, meio que deixou um vazio na dublagem brasileira. Ele tinha uma voz muito marcante, que marcou a infância, não só a infância, mas acho que várias gerações de várias pessoas que assistiram as produções dele ali também, né? Inclusive esse que vos fala, tipo, é uma das vozes que eu mais lembro, uma das vozes mais reconhecíveis, únicas ali que a gente podia ter na dublagem. Ele deixou um grande legado na dublagem BR aqui, né? O próprio ator Hugh Jackman postou uma homenagem a ele no Twitter quando ficou sabendo dessa notícia, né?
E alguns meses depois, em setembro do mesmo ano, né, veio a notícia que simplesmente fez a internet parar, que era o Ryan Reynolds anunciando que em Deadpool 3, né, no terceiro filme do personagem, já fazendo parte do MCU, a gente teria o retorno do próprio Hugh Jackman interpretando mais uma vez o mutante que é o melhor no que faz. A gente teria de volta o ator voltando ao personagem do Wolverine ali, que é um tipo de coisa que todo mundo ficou alegre. Não tem como ter ficado feliz com essa notícia. Porém, para nós brasileiros, como eu falei, a felicidade foi apenas pela metade, porque mesmo tendo o retorno do ator, a gente não teria o retorno do dublador que, tipo, marcou o personagem ali, né, que destacou o Wolverine aqui pro Brasil, né, tanto nas animações quanto também no cinema, né, e tipo assim, é legal, que bom que a gente vai ter o retorno do ator, mas infelizmente a gente não vai ter o dublador, e, tipo, um retorno, é apenas 50% do retorno do personagem ali pra nós. E a partir daí, desde o momento que anunciaram o retorno do personagem, começaram a vazar várias fotos ali com o Hugh Jackman usando aquele uniforme lindo, clássico ali dos quadrinhos, né? A gente fica se perguntando, quem é que vai dublar o personagem agora nos cinemas, né? Muita gente, desde aquela época, né, estavam falando sobre usar inteligência artificial para fazer a voz do Isaac Badavi e dublar o personagem nesse filme, né? Ou seja, bem antes desse esquema aí do movimento da dublagem viva, dessa polêmica da inteligência artificial, que eu já fiz um vídeo sobre isso que você pode conferir no card aqui em cima, né? E assim, vamos ser francos, é uma ideia completamente idiota, né? Eu não sei como tem gente que defende isso. Tudo bem, eu sei porque tem uma questão sobre o apelo emocional ali, né? Tipo, então eu entendo em relação a isso. Mas, gente, eu acho que, tipo, se o ator, se o dublador já faleceu, deixa descansar, deixa a voz descansar também, né? Acho que seria até, tipo, uma ofensa você tentar reviver a voz dele ali, né? Em inteligência artificial, né? Tipo, usar uma coisa que, como eu falei, né? Mesmo que a gente consiga imitar a voz dele ali, né? É muito difícil, tipo, a parte da emoção ali que a gente já discutiu muito, que a máquina dificilmente consegue fazer, né? Tem toda a questão da adaptação, enfim, outros 500 ali. Então, sinceramente, inteligência artificial não é a solução aqui nesse quesito, ou de qualquer outro quesito em dublagem, se eu trazer alguma voz que infelizmente já nos deixou. Então, esquece essa coisa de IA aí, para reviver a voz do Badavi no filme. Assim, mesmo que tenha sido o Isaac Badavi que tenha marcado o Wolverine do Hugh Jackman para nós aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que tanto o ator quanto o personagem já tiveram outras vozes em outras mídias, já em outras produções, em séries, em animações e por aí afora também, né? Então então não vejo por que, talvez uma grande possibilidade seja chamar uma dessas vozes, né, para poder dublar o personagem ou o ator ali nesse novo filme, né? E um dos primeiríssimos nomes que passam na nossa cabeça, né, é o dublador Hércules Franco, né, que para quem não sabe ele também faz a voz do BoJack Horseman, né, o cara lá de cavalo lá na série, né, na animação, né, e ele já dublou várias vezes o Hugh Jackman em várias produções, como por exemplo no Uma Noite no Museu 3, Gigantes de Aço, qualquer outro também, o Rei do Show. Ele já dublou o Hugh Jackman em várias produções ali também, né, então talvez ele seja a escolha mais apropriada, de certa forma, seria a primeira opção ali para poder dublar o Hugh Jackman agora nesse filme do Deadpool e Wolverine. Uma outra voz que também foi muito cotada para dublar o personagem, né, que não dublou o Hugh Jackman em si, mas dublou o Wolverine em alguma outra ocasião, foi o Luiz Feier Mota, que também já dublou várias vezes o Aquaman, é aquele narrador lá do desenho clássico das Meninas Superpoderosas, e ele já dublou o Wolverine na clássica animação do X-Men Evolution, que acho que todo mundo cresceu assistindo no Bom Dia e Companhia. Eu mesmo lembro que era um dos desenhos que eu mais via, principalmente na hora do almoço, voltava da escola, ia almoçar e assistir o X-Men ali também, né? Então ele também é uma opção que muita gente cotou ali para participar, até porque depois da animação clássica dos anos 90, dos X-Men, eu acho que X-Men Evolution talvez seja uma das mais aclamadas, principalmente aqui no Brasil, né? Então todo mundo, acho que seria talvez outro nome muito cotado para dublar o personagem. Eu, particularmente falando, entre esses dois aí, eu acho que eu ia preferir mais o Hércules Franco. Nada contra o Luiz Feier Mota, eu gosto muito, ele tem uma voz muito marcante ali, mas eu não sei se ele se encaixa muito com o Wolverine do Hugh Jackman em si, né? Eu acho que com o ator em específico, não sei se ele encaixa tão bem, né? Obviamente eu posso estar falando uma besteira aqui, acho que se acabar sendo escolhido pode ser um trabalho perfeito ali também, né? Mas assim, é a minha humilde opinião. Mas como eu falei, essas são as duas principais opções que o próprio público escolheu, que o próprio público gostaria de ver. Só que a gente tem que ver outros 500 ali, porque, por exemplo, a gente tem que ver como é que tá a agenda desses caras aí, a gente tem que ver, tipo, se não tem algum outro dublador
que já fez a voz do Hugh Jackman ou já fez a voz do Wolverine, que também poderia se encaixar nesse quesito aqui para a dublagem desse filme. A gente tem que ver em qual estúdio vai ser feita a dublagem, se vai ser aqui em São Paulo, se vai ser lá no Rio de Janeiro, se vai ter um intercâmbio entre os dois, um pouco de cada um ali. A gente tem que ver toda a fase de teste, de audição que eles fazem, porque sim, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas tem sim fase de audição na dublagem, da mesma forma como tem para atuação em teatro, em cinema, em televisão e por aí afora. Pode ser que tenha uma nova voz, um novo dublador que nunca dublou nem o Hugh Jackman nem o Wolverine para dublar o personagem aqui também, né? E assim, tipo, a gente teve o trailer, a gente teve um pequeno relance do Wolverine ali, ele mal apareceu direito e ele nem sequer teve uma fala, né? Mas mesmo se ele tivesse falado e a fala tivesse sido já dublada também, né? Não quer dizer que o dublador do trailer seria o mesmo dublador da obra final. Isso já aconteceu várias opções diferentes, vários outros casos diferentes também. Do trailer ter uma dublagem e na obra final ter outra também. Tem várias versões disso aí também, né? Existe também até a possibilidade de já ter um dublador, eu acho muito provável, porque afinal de contas, o trabalho de dublagem já começa muito tempo antes do lançamento, né? Tem gente que acha que é tipo questão de alguns meses antes do lançamento do filme, mas tem alguns casos que tipo a dublagem já é feita pelo menos um ano antes até, ou mais, antes do lançamento do filme ali também, né? Então pode ser que a gente já tenha uma voz nova pro Wolverine ali, né? E a gente não tá sabendo porque esse negócio é muito confidencial, né? A pessoa assina um contrato botei no sigilo ali o trabalho que ele tá fazendo e não pode ser revelado até o lançamento da obra, né? Então bem capaz de a gente já ter uma nova voz pro Wolverine e ninguém tá sabendo, ninguém do público ali, né? E a gente só pode ver, né, quando o filme sair e a gente vê e vamos torcer para que seja uma boa voz ali. A gente não vai ter um substituto pro Isaac Bardavi, porque o cara, como eu falei, tem uma voz única, é insubstituível, mas a gente espera que pelo menos ele faça um excelente trabalho ali na dublagem, com o retorno do personagem, com o retorno do ator nesse personagem ali também, e que seja tão bom quanto o Isaac Bardavi fez. Mas é isso é o principal que a gente pode falar e teorizar sobre quem pode ser a próxima voz do Wolverine do Hugh Jackman no cinema, né? Mas e vocês? Quem vocês acham que pode ser o novo dublador do Wolverine aí no filme? Você acha que é o Hércules Franco? Você acha que pode ser o Luiz Fermota? Você acha que pode ser algum outro dublador que já tenha feito a voz do Hugh Jackman ou do Wolverine? Ou alguém que não tenha trabalhado com nenhum desses dois aí? Deixa aí sua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de dublagem, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!